Olá! Vamos mergulhar hoje num assunto que parece simples, mas não é bem assim: as parábolas bíblicas. A gente tende a pensar nelas como historinhas, né? Mas a verdade é que são ferramentas de comunicação super sofisticadas e, olha, às vezes bem surpreendentes. Essa frase aqui, o que é meu é seu, vamos repartir. Ela resume perfeitamente a ética por trás daquela história que todo mundo conhece, a do bom samaritano. É uma ideia que pega a gente de jeito, não é? Alguém simplesmente ajudando quem precisa, sem se preocupar com quem é ou de onde veio. Ok, mas e se essa história, que parece tão direta, for só a ponta do iceberg? E se ela for parte de algo muito, mas muito mais profundo? É exatamente isso que vamos fazer aqui: mergulhar fundo para entender o que é, de verdade, uma parábola. Então, vamos lá. Para começar essa jornada, a gente precisa entender o básico, né? O que significa essa palavra? Parábola. De onde ela surgiu? Olha que interessante, a chave está na própria origem da palavra. Em grego, parabole quer dizer literalmente colocar uma coisa ao lado da outra. Pensa assim, a parábola pega algo que todo mundo conhece do dia a dia, sei lá, plantar uma semente, pescar, fazer pão, e coloca essa cena ao lado de uma verdade espiritual super complexa. É como usar o conhecido para iluminar o desconhecido. Isso não é de agora, viu? Lá no Antigo Testamento, a palavra em hebraico era massal, que era usada por um monte de coisa, provérbios, charadas, até discursos de profetas. Já no Novo Testamento, a palavra grega parábole é mais específica, mais focada em histórias mesmo, em analogias. É muito legal ver como a ferramenta foi mudando, mas a ideia principal, essa de comparar para ensinar, continuou firme e forte. No fim das contas, não importa se é uma charadinha ou uma história longa. O objetivo é sempre o mesmo: pegar uma ideia super abstrata e transformar em algo que a gente possa pegar, sabe? Algo concreto, com drama e, o mais importante de tudo, algo que gruda na cabeça. Inesquecível. Mas agora a coisa fica ainda mais interessante, porque essa técnica não se limitava só a palavras. Às vezes a parábola saía do papel, ou melhor, da fala, e ia para um outro nível, um nível de pura performance, de teatro. É isso mesmo. Tinha vez que a parábola não era uma história contada, era um ato. Em vez de só falar, alguns profetas faziam a parábola acontecer. Eles usavam o próprio corpo, ações simbólicas, para passar uma mensagem divina de um jeito que, sério, era impossível de ignorar. E quem era o mestre disso? O profeta Jeremias. Pensa na situação. Segundo os relatos, ele estava lidando com um povo que simplesmente não queria ouvir. Então, o que ele fez? Partiu para ação. Usou esses atos simbólicos para ver se pelo menos chamava atenção. E olha só o nível da coisa: a parábola do cinto de linho. Primeiro, Deus manda Jeremias comprar um cinto novo de linho, que era um item ligado a sacerdotes, e usar. Depois, ele tem que fazer uma viagem longa, até o rio Eufrates, só para esconder o cinto numa fenda de rocha. Aí ele espera, muitos dias, e só então ele volta lá para pegar o cinto. E o que ele encontra? O cinto está todo podre, estragado, não serve para mais nada. Imagina essa cena, que imagem forte! E aí vem a explicação. O cinto era o povo de Judá. Do mesmo jeito que o cinto ficava colado no corpo de Jeremias, Deus tinha o povo junto a ele. Mas por causa do orgulho, da desobediência, eles se tornaram inúteis. Exatamente como aquele cinto podre. Isso mostra, de um jeito incrível, o poder de uma parábola em ação. A mensagem não foi só falada, ela foi vista, foi sentida. E o Jeremias não estava sozinho nessa não. O Antigo Testamento está cheio desses exemplos. É quase um manual de parábolas proféticas. Temos Jotão com a história das árvores escolhendo um rei, Natã com a parábola do homem rico e do cordeiro, Isaías, Ezequiel, todos eles usaram essas historinhas para confrontar gente poderosa e para falar umas verdades bem difíceis de engolir. Ok, tudo isso nos leva a uma pergunta bem importante. Mas por quê? Por que usar esse método? Qual o objetivo de contar uma história em vez de, sei lá, só falar a verdade nua e crua? A resposta, como se pode imaginar, é um pouco mais complexa. Pelo que as fontes indicam, as parábolas, especialmente as de Jesus, tinham uma função dupla, e isso é fascinante. De um lado, elas serviam para revelar a verdade. Para quem estava com a mente aberta, disposto a ouvir, a história deixava tudo claro como a luz do dia. Mas do outro lado, elas também serviam para ocultar a verdade. Para quem era teimoso, arrogante, a mesma história virava um enigma. Funcionava quase como um filtro. Quem era humilde, entendia. Quem era orgulhoso, ficava ainda mais perdido.
E isso nos dá uma dica de ouro para quando lemos uma parábola. O segredo é procurar a ideia central. Claro que os detalhes podem ter seus significados, mas geralmente cada parábola tem uma grande mensagem. Se nos perdemos muito nos detalhezinhos, corremos o risco de deixar o principal escapar. Resumindo, parábolas são ferramentas de ensino de altíssimo impacto. Elas pegam ideias abstratas e dão corpo para elas. Usam drama para grudar na nossa memória. O objetivo não é só que a gente entenda, é que a gente se lembre. Para sempre. E aí, a gente chega na pergunta final. Por que ainda falamos sobre essas histórias milhares de anos depois? O que elas têm que as faz durar tanto tempo? Vamos recapitular o que vimos. Parábolas são ferramentas, não só historinhas. Elas usam o que conhecemos para explicar o que não conhecemos. Elas podem ser ações, não só palavras. E, talvez o mais importante de tudo, elas não são para a gente só ouvir e pronto. Elas desafiam, elas provocam, elas exigem uma resposta de nós. E isso nos deixa com uma última provocação para pensar. Nesse nosso mundo de hoje, lotado de informação, quais são as nossas parábolas? Quais são as histórias, os filmes, talvez até os memes, que não são feitos só para consumo, mas para dar um chacoalhão na gente, para nos fazer ver as coisas de outro jeito e, no final, para nos levar a agir? A forma pode ter mudado, mas a nossa necessidade por histórias que transformam, essa continua a mesma. Valeu por acompanhar esta análise.